Olá, meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor. Hoje é 5 de junho e nós vamos fazer mais uma leitura bíblica aqui no livro de Atos. Quando a gente lê Atos capítulo 2, que fala sobre a descida do Espírito Santo, aquele grande dia ficou marcado, porque depois dali os apóstolos, eles faziam a missão com muita ousadia. Muitas pessoas se juntaram a ele porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E a gente que serve a Deus, nós devemos buscar isso para a nossa vida também. A presença do Espírito Santo manifesta, em nós e através de nós também, para abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Então nós devemos buscar, procurar ser cheios do Espírito Santo. E esse mês de junho, nós estamos buscando isso, nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo. E aqui em Atos capítulo 5, mas um certo varão chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando para fora e sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Os apóstolos, milagrosamente tirados da prisão, dão testemunho perante o sinédrio, o conselho de Gamaliel. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho, e a todos os anciãos dos filhos de Israel se enviaram servidores aos cárceres para que de lá os trouxesse. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando-lo anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viriam a ser aquilo. E chegando anunciou-lhe dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Eita glória! Então foi o capitão com os servidores e os
trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejado pelo povo, e trazendo-os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão, quando os outros ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leito e em camilhas, para que os menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundos, os quais todos eram curados. Amém, meus amados? Então aqui dá para se perceber que pelas mãos de Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, também muitas pessoas eram curadas. Deus, Ele quer usar a minha vida e a sua vida. Deus, Ele continua curando, continua salvando, continua libertando. E é necessário que nós, como filhos de Deus, como cristãos, a gente venha buscar o poder de Deus. O Espírito já habita em nós, mas é necessário nós se consagrar, nós buscar mais de Deus e se encher do Espírito Santo de Deus, para também que os milagres venham acontecer. Amém? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhos acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-lo. Mas, levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos e disse-lhe: varões israelitas, acautelai-vos e a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo: se alguém a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Depois este levantou-se Judas, o Galileu, no dia do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora
digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. E retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados, dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo.